imagem fácil para a gente entender. Vamos chamar nossa colega Alice Maciel no primeiro N1 de 2026, Alice. Seja bem-vinda. Saúde para você nesse ano novo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Will, Roberta, todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, feliz ano novo, que seja um ótimo aí 2026, com muita saúde, realizações e boas notícias. Vamos aguardar. Vamos nessa. E muita apuração, né, Alice? Vamos lá. Muito trabalho. Voltando aí com a energia renovada, porque esse ano tem eleição, tem Copa, já começou agitado aí na política, né? Nem terminou esse ano, né? O ano passado, ele emendou já no 2025, emendou em 2026, sem respiro, mas a gente segue aqui apurando, trabalhando bastante com o maior prazer. Pois é. Nossa, o ano novo já começou na ressaca, né? Vocês chegaram a ver no Rio de Janeiro as ondas ali, algumas pessoas morreram, inclusive. De fato, o ano chegou chegando. Gente, vamos lá, vamos falar sobre o veto do presidente Lula, porque ele sancionou com vetos o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a chamada LDO, do ano de 2026. O texto determina que 65% das emendas parlamentares terá de ser paga pelo governo até o final do primeiro semestre, ou seja, até junho de 2026, antes do começo das eleições. A regra vai abranger indicações feitas por parlamentares em duas modalidades de emendas, as individuais e as de bancada. Por outro lado, Lula vetou um trecho da LDO que previa uma mudança no cálculo de correção dos valores destinados ao fundo partidário, que são aquelas verbas repassadas mensalmente para os partidos. O novo valor sugerido pelo Congresso previa um aumento de 150 milhões de reais, Alice. Juro, esse repasse de mais da metade das emendas antes do primeiro semestre vai turbinar, né? A gente já consegue fazer uma leitura hoje, porque esse dinheiro vai turbinar as campanhas pelo Brasil. Não é à toa que foi solicitado até julho, até junho. Exatamente, é para turbinar as eleições, para os parlamentares enviarem esses dinheiros para as bases eleitorais, até no primeiro semestre, né, que é até o início das eleições, das campanhas eleitorais. Esse texto, esse cronograma é a primeira vez que ele entra e está escrito em lei, ele é escrito numa legislação. O Congresso já tinha tentado isso anteriormente, em 2024, mas o presidente Lula vetou naquele período, e agora eles retomaram essa proposta com a ideia do Congresso Nacional, na verdade, era que 100% das emendas fossem liberadas nesse período, mas o governo conseguiu fazer um reajuste ali, fizeram um acordo e fecharam em 65%. Então, o que o texto diz? Que 65% das emendas, elas vão ser das emendas de bancada, as emendas individuais, inclui também, gente, as emendas PIX, que são aquelas emendas que estão sob investigação do Supremo Tribunal Federal, que são as emendas que os parlamentares mandam diretamente para os municípios, sem destinação, sem os municípios terem que justificar o gasto, como vai ser esse gasto. Então, é esse contexto aí que foi aprovado, que foi negociado ainda no ano passado com o governo federal. E, por outro lado, o governo federal, o presidente Lula, ele vetou a tentativa do Congresso, mais uma vez, de resgatar as emendas de orçamento secreto. É impressionante, né? O Congresso Nacional ele não para de tentar resgatar alguma forma o orçamento secreto. A medida que foi aprovada era de que os restos a pagar de emendas de 2019 a 2022 seriam ainda pagas, poderiam ser pagas. Então, era uma forma de resgatar aquelas emendas do orçamento secreto que estão também sob investigação do Supremo Tribunal Federal, e a gente vai falar, eu ouvi muito falar ainda delas esse ano.
Não sei se o William quer comentar alguma coisa, porque, olha, o Congresso tem a cara de pau de pedir aumento de 150 milhões de reais. Juro, William. Estava falando do arcabouço, né, que segura até o aumento do salário mínimo, mas a gente vê aqui que, para eles, isso não importa, né? O trabalhador pode receber menos. Agora, o meu fundo, ninguém mexe. Ou melhor, eu quero mais. Muito mais. Roberta, sobre o orçamento secreto, e sobre as emendas parlamentares, né? Esses dados que a Alice trouxe são importantes, porque mesmo que o governo possa ter pequenas vitórias contra esse assunto, é impossível hoje acabar com as emendas parlamentares como elas existem. É importante lembrar que o Brasil é o país que mais tem esse arremedo orçamentário. Na maioria dos países que a gente conhece, existe alguma forma de emenda parlamentar, de destinação de recurso direto por parte dos parlamentares, mas o volume que isso acontece no Brasil é absurdo. Por isso mesmo que o ministro Flávio Dino, ministro do STF, tem trabalhado para dar mais transparência. É por isso que o STF continua sofrendo ataque por parte de parlamentares, em especial do Centrão e da extrema-direita, que são os principais beneficiários dessas emendas parlamentares, e, sobretudo, dessas emendas que a Alice destacou, as emendas PIX, que saem sem quase nenhuma burocracia dos cofres públicos para as prefeituras. E aí, o que tem denúncia de cashback, né, que é um novo nome que a gente pode dar isso, Alice, que é de prefeito fazendo repasse de parte de recurso de emenda para deputado, as acusações são essas. A gente teve dezenas de operações no ano passado da Polícia Federal, autorizadas pelo ministro Flávio Dino e por outros ministros do STF, contra deputados suspeitos de corrupção e de desvio de dinheiro de emendas parlamentares. É por isso que é importante ter mais transparência, reduzir o valor das emendas parlamentares, para que o executivo possa cumprir a sua função constitucional de cuidar do orçamento e destinar efetivamente essas verbas. Mas o Congresso, como sempre, tentará aumentar o seu poder. É uma caixinha que foi aberta com Arthur Lira, e depois, na fraqueza de Jair Bolsonaro, que repassou para o Congresso esse debate orçamentário, como é feito hoje, a gente tem que tentar colocar... É mais ou menos colocar, Alice, a pasta de dente para dentro de volta do tubo. É muito difícil, mas é um trabalho que os ministros do STF têm tentado, visto que no próprio Congresso essa discussão certamente não vai avançar, porque é contra o interesse dos próprios deputados. Ai, Alice, será que algum dia a gente vai conseguir reverter essa história, hein? Nossa, de emendas, de fundo. É difícil, porque, de fato, já cresceu muito esse volume, né? Os congressistas conseguiram... O Congresso conseguiu uma parcela aí do orçamento muito grande por causa das emendas e agora não querem mais abrir mão disso. E é importante que você observou, e que as emendas elas têm ali um papel relevante, é o dinheiro que os parlamentares enviam diretamente para suas bases eleitorais, para os prefeitos. Então, tem um papel ali que são os parlamentares que estão, muitas vezes, diretamente conectado com o município, com o estado, mas esse volume cresceu demais e virou uma troca, né, um poder de troca ali, um troca-troca com o governo, de pressão, uma inversão, inclusive, quase com um sequestro ali do orçamento por parte do Congresso Nacional, e os parlamentares não cedem mais, né? Então, tem essa disputa com o Supremo Tribunal Federal, para vocês verem, mesmo sob ataques, mesmo sobre tanta investigação, essas emendas, sobre uma questão ali social, uma pressão social, investigações, mesmo assim o Congresso Nacional, no final do ano, incluiu essa tentativa, novamente, de retomar com orçamento secreto, que são aquelas emendas que ficaram, que são emendas que não têm transparência, que estão sendo investigadas, que estão tiveram várias operações agora no final do ano, inclusive envolvendo uma assessora do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, assim, pegando aí o centro do poder, e mesmo assim os parlamentares não arredam o pé. E outro ponto também que o presidente Lula vetou foi, né, que vocês citaram,
que a Roberta falou, que foi o aumento do fundo partidário. O Congresso quer, né, porque eles ainda podem derrubar esse veto, um valor do fundo partidário para retroagir até 2016, um aumento anual de acordo com o arcabouço fiscal, então, que aumentaria aí a mais esse acréscimo de 150, 160 milhões ao fundo partidário, sendo que já está previsto 1 bilhão, tá, para as despesas gerais dos partidos e 4,9 bilhões para o fundo eleitoral, que é esse fundo que financia as campanhas. Então, vamos ver também se o Congresso vai manter o veto ou se vai derrubar esses vetos, que também tem essa possibilidade. Pois é, vamos acompanhar esta novela toda. De todo modo, Alice, obrigada, viu? E novamente eu desejo um ano novo incrível, cheio de apurações e notícias fresquinhas aqui no ICL. Saúde para você. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Até breve, até semana que vem. Vamos que vamos. Um Valeu, abração Alice. para todos. Feliz ano novo. Beijo. Para vocês também. Beijo. William, é um desafio, né? Porque o Congresso ficou mal acostumado e vai ser complicado, né? Poder reverter essa história, porque a sensação que a gente tem é que quem está governando é o Congresso, né? Assim, o presidente Lula, assim, cada vez tem menos dinheiro para poder, de fato, botar as suas políticas em jogo, né? Botar em campo. Complicado. Roberta, isso. como diria o Araqueto, você me deixou mal acostumado, não com seu amor, no caso do Araqueto, mas com o cuidado do orçamento secreto, né? O Congresso passou. É aquilo, né? O urso que nunca comeu mel, quando come se lambuza, né? Então, quando o Congresso passou a ter o poder do orçamento nas mãos, aí eles, obviamente, não vão querer abrir mão desse poder de jeito nenhum. Por isso que a gente só vai ter algum avanço nesse sentido via STF. Não há a menor possibilidade do governo federal entrar nessa seara com uma proposta, por exemplo, porque certamente ela seria derrubada e o governo seria derrubado junto. Então o governo vai tentando torear da forma que é possível esse orçamento junto com os deputados, mas a gente espera que o STF coloque um freio, pelo menos, na falta de transparência dessas emendas, Roberto. A gente minimamente precisa saber onde é que esse dinheiro está sendo investido, né? Qual política pública, enfim, quais são os lugares, as pessoas,